Um milionário se disfarça de Uber para testar a namorada de seu filho, mas o que ela fez foi de seguida. O deixou de boca aberta. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de jacarezinho, com tons de laranja e rosa, quando Isis Lombardi pisou na plataforma da estação ferroviária. O aroma familiar de café torrado e terra úmida invadiu suas narinas, trazendo à tona lembranças há muito enterradas. Fazia 10 anos desde que ela deixara sua cidade natal no interior do Paraná, jurando nunca mais voltar. Agora, aos 28 anos, Isis se via forçada a quebrar essa promessa. Enquanto caminhava pela rua principal, Isis notou que pouco havia mudado. As mesmas lojas, os mesmos rostos curiosos que a observavam sussurrando entre si. A filha pródiga retornou. Ela podia quase ouvi-los dizer. Mas ela não estava ali para reconquistar a aprovação deles. Estava ali para enterrar seu pai e, com sorte, enterrar o passado junto. O táxi a deixou em frente à mansão Lombardi, uma construção imponente que sempre pareceu mais um mausoléu do que um lar. Isis respirou fundo antes de tocar a campainha. A porta se abriu, revelando Berenice, sua madrasta, uma mulher de 40 e poucos anos que parecia ter acabado de sair de um salão de beleza. Isis, querida, que bom que você chegou, Berenice disse, seu tom doce demais para ser sincero. Entre, por favor. Temos muito o que discutir. Isis seguiu Berenice até o escritório de seu pai, um cômodo que sempre a intimidara quando criança. As paredes eram forradas de livros e o cheiro de couro e papel velho permanecia intacto. Seu pai deixou um testamento, Berenice começou, sentando-se atrás da escrivaninha de mogno. E bem, você herdou tudo. Isis piscou incrédula. Tudo? A fábrica, as propriedades, tudo, Berenice confirmou, um leve tremor em sua voz traindo sua compostura. Teodoro sempre foi um homem tradicional. Ele acreditava que o negócio da família deveria permanecer nas mãos de um Lombardi. A notícia atingiu Isis como um raio. Ela, que passara os últimos 10 anos tentando construir sua própria identidade longe da sombra de seu pai, agora se via herdeira de todo o seu império. Mas eu não sei nada sobre gerenciar uma fábrica, Isis protestou. Berenice deu de ombros. Tenho certeza de que você aprenderá. Afinal, é uma Lombardi. Naquela noite, sozinha no quarto que fora seu na adolescência, Isis não conseguiu dormir. Memórias de sua infância solitária, do relacionamento distante com o pai e do dia em que decidiu partir, inundaram sua mente. E agora, ironicamente, ela estava de volta, herdeira de tudo que um dia rejeitou. Na manhã seguinte, o funeral foi uma cerimônia sóbria e breve, exatamente como Teodoro teria desejado. Isis observou, com uma mistura de tristeza e raiva, as dezenas de funcionários da fábrica que vieram prestar suas últimas homenagens. Eles pareciam genuinamente entristecidos, como se tivessem perdido não apenas um patrão, mas um mentor. Foi durante o funeral que Isis notou pela primeira vez Gael Almeida, o gerente da fábrica. Alto, de ombros largos e com um olhar penetrante, Gael parecia ser o tipo de homem que seu pai aprovaria para liderar seus negócios. Ele se aproximou de Isis após a cerimônia. Meus pêsames, senhorita Lombardi, disse Gael, sua voz grave e controlada. Seu pai foi um grande homem. Deixará muita saudade. Isis assentiu, incapaz de concordar ou discordar. Ela mal conhecia o homem que todos ali pranteavam. Espero que possamos nos reunir em breve para discutir o futuro da fábrica, Gael continuou. Há muito trabalho a ser feito. Algo no tom de Gael, uma mistura de condescendência e autoritarismo, acendeu uma faísca de desconfiança em Isis. Era como se ele já assumisse que ela entregaria as rédeas do negócio para ele sem questionar. Nos dias que se seguiram ao funeral, Isis se viu imersa em uma avalanche de documentos, reuniões e decisões que precisavam ser tomadas. A fábrica de roupas Lombardi era o coração econômico de Jacarezinho, empregando centenas de pessoas. A responsabilidade pesava sobre seus ombros como uma capa de chumbo. Foi durante uma dessas intermináveis reuniões que Isis começou a notar discrepâncias nos relatórios financeiros. Gastos excessivos, faturas duplicadas,
contratos suspeitos. Cada vez que ela questionava Gael sobre essas irregularidades, ele tinha uma explicação pronta, sempre a tratando como se ela fosse uma criança que não entendia o complexo mundo dos negócios. Uma noite exausta e frustrada, Isis caminhava pelos corredores vazios da mansão quando ouviu vozes vindas do escritório. Aproximando-se silenciosamente, ela reconheceu as vozes de Berenice e Gael. Não podemos deixar que ela descubra. Berenice sussurrava urgentemente. Se Isis descobrir o que realmente aconteceu com Teodoro... Acalme-se, a voz de Gael interrompeu. Ela não desconfia de nada. Em breve convenceremos Isis a vender a fábrica e tudo ficará bem. O coração de Isis disparou. O que eles estavam escondendo? O que realmente aconteceu com seu pai? Naquele momento, ela tomou uma decisão. Se queria descobrir a verdade e proteger o legado de seu pai, precisaria agir nas sombras. O amanhecer mal raiava quando Isis, irreconhecível com uma peruca castanha e óculos de armação grossa, entrou pelos portões da fábrica Lombardi. Seu coração batia acelerado, uma mistura de medo e excitação correndo por suas veias. Ela era agora Helena Santos, uma jovem do interior em busca de seu primeiro emprego na cidade grande. O chão da fábrica era um labirinto de máquinas de costura, pilhas de tecidos e o constante zumbido da produção. Isis, ou melhor, Helena, foi designada para a linha de montagem, onde dezenas de mulheres costuravam incansavelmente, suas mãos movendo-se com uma precisão quase mecânica. Ao seu lado, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas a recebeu com um sorriso gentil. Primeira vez, querida. Não se preocupe, você pega o jeito. Sou Dolores. Isis retribuiu o sorriso, grata pela gentileza. Helena, prazer em conhecê-la, Dolores. As horas se arrastavam, e Isis logo descobriu que o trabalho era muito mais exaustivo do que imaginava. Suas costas doíam, seus dedos estavam cheios de pequenos cortes das agulhas, e o barulho incessante das máquinas ecoava em sua cabeça mesmo depois que o turno terminava. Mas era nos intervalos e nas conversas sussurradas entre as costureiras que Isis começava a coletar as peças do quebra-cabeça que estava tentando montar. Rumores sobre pagamentos atrasados, horas extras não remuneradas e condições de trabalho precárias eram constantes. Desde que o Sr. Lombardi adoeceu, as coisas só pioraram, comentou uma das costureiras mais velhas durante o almoço. O senhor. Almeida age como se fosse o dono de tudo agora. Isis fingiu surpresa. O senhor Almeida? Quem é ele? O gerente, respondeu Dolores baixando a voz. Um homem ambicioso, aquele ali. Dizem que ele e a viúva do senhor Lombardi estão mais próximos do que deveriam, se é que me entende. A informação fez o estômago de Isis revirar. Ela sabia que Berenice e Gael estavam tramando algo, mas um caso. Isso complicava ainda mais as coisas. Uma tarde, enquanto organizava o almoxarifado, Isis acidentalmente derrubou uma caixa cheia de documentos antigos. Enquanto recolhia os papéis espalhados, um envelope amarelado chamou sua atenção. Dentro havia uma série de cartas trocadas entre seu pai e um advogado, datadas de poucos meses antes de sua morte. Temo que minha doença não seja natural. Se algo acontecer comigo, por favor, entregue essas informações à minha filha, Isis. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Seu pai não apenas suspeitava de fraudes, mas temia por sua vida. E agora, ali estava ela, seguindo os mesmos passos, correndo os mesmos riscos. Naquela noite, ao retornar para a mansão Lombardi, Isis mal conseguia manter sua compostura diante de Berenice e Gael, que jantavam juntos no grande salão de jantar. — Como foi seu dia, querida? Perguntou Berenice, seu tom falsamente doce. — Produtivo, respondeu Isis, forçando um sorriso. Estou aprendendo muito sobre a fábrica. Gael ergueu uma sobrancelha. Espero que não esteja se sobrecarregando. Gerenciar uma empresa desse porte é um trabalho para profissionais experientes. Isis sentiu a raiva borbulhar em seu peito, mas manteve a calma. Tenho certeza de que, com o tempo, me adaptarei. Enquanto subia as escadas para seu quarto,
Isis ouviu Gael e Berenice sussurrando no corredor. Escondendo-se atrás de uma coluna, ela conseguiu captar fragmentos da conversa. Ela está ficando curiosa demais, dizia Gael. Precisamos agir logo. Paciência, respondeu Berenice. Em breve ela perceberá que não tem capacidade para lidar com tudo isso e venderá a fábrica. E então, meu querido, teremos tudo o que sempre sonhamos. O coração de Isis batia tão forte que ela temia que pudessem ouvi-lo. A conspiração era real e ela estava no centro de tudo. Mas agora, mais do que nunca, ela estava determinada a desvendar a verdade e honrar a memória de seu pai. Na fábrica, Isis continuava seu trabalho duplo. Durante o dia, era Helena, a costureira dedicada que rapidamente ganhava a confiança de seus colegas. À noite, em seu quarto na mansão, era Isis Lombardi, herdeira e investigadora, conectando os pontos e planejando seu próximo movimento. Foi durante uma dessas noites de pesquisa que Isis ouviu uma leve batida em sua porta. Assustada, ela rapidamente escondeu seus documentos e abriu a porta, deparando-se com Dolores, a costureira mais velha. Dona Isis, sussurrou Dolores, seus olhos brilhando de reconhecimento. Eu sabia que era você. O choque paralisou Isis por um momento. Dolores? Como... A senhora sorriu, suas rugas se aprofundando. Querida, eu cuidei de você quando era apenas um bebê. Acha que um par de óculos e uma peruca me enganariam? Isis puxou Dolores para dentro do quarto, fechando a porta rapidamente. Por favor, não conte a ninguém. Estou tentando descobrir o que realmente está acontecendo na fábrica. Dolores assentiu, compreensiva. Eu imaginei. Seu pai ficaria orgulhoso. Ele também suspeitava que algo estava errado, sabe? Nos últimos meses antes de partir, ele parecia preocupado, sempre olhando por cima do ombro. As palavras de Dolores confirmavam as suspeitas de Isis. Seu pai havia sido silenciado antes que pudesse expor a verdade. Agora, cabia a ela completar o que ele começou. Dolores, preciso de sua ajuda, disse Isis, segurando as mãos calejadas da senhora. Você conhece a fábrica melhor do que ninguém. Pode me ajudar a descobrir o que Gael e Berenice estão escondendo? Os olhos de Dolores brilharam com determinação. Claro que sim, minha querida. Já está na hora de alguém limpar a sujeira que se acumulou por aqui. Assim, uma improvável aliança foi formada. Isis, a herdeira disfarçada, e Dolores, a zeladora com décadas de histórias para contar. Juntas, elas começaram a desvendar os segredos obscuros que pairavam sobre a fábrica Lombardi. O que Isis não sabia era que, enquanto ela se aproximava da verdade, outro jogador estava prestes a entrar no tabuleiro. Alguém que mudaria não apenas o rumo de sua investigação, mas também o de seu coração. O relógio da torre da igreja batia 5 horas da tarde, quando Isis, ainda em seu disfarce de Helena, saía dos portões da fábrica após mais um exaustivo dia de trabalho. Seus pensamentos estavam tão absortos nas descobertas recentes que ela mal notou o jovem que vinha em sua direção, carregando uma caixa pesada. O inevitável aconteceu. Uma colisão. A caixa caiu, espalhando seu conteúdo, livros antigos e papéis amarelados, pelo chão da calçada. Me desculpe, exclamou Isis, abaixando-se imediatamente para ajudar a recolher os itens. Eu estava distraída e não vi você. Não se preocupe, respondeu o rapaz com um sorriso caloroso. Eu também não estava prestando muita atenção. Seus olhares se cruzaram, e por um momento o mundo pareceu parar. O jovem tinha olhos verdes intensos, cabelos escuros levemente despenteados e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Sou Tiago. Ele se apresentou estendendo a mão. Tiago Mendonça. É Helena, gaguejou Isis, quase esquecendo seu disfarce. Helena Santos. Enquanto terminavam de recolher os livros, Isis não pôde deixar de notar os títulos. Eram todos sobre história local e genealogia. Você é historiador? Ela perguntou curiosa. Tiago riu. Não exatamente. Sou professor de história na escola local, mas nas horas vagas gosto de pesquisar sobre as famílias antigas de Jacarezinho. É fascinante como o passado está conectado com o presente. Você não acha? Isis assentiu.
sentindo uma estranha conexão com esse desconhecido. Sim, às vezes o passado tem muito a nos ensinar sobre o presente. Ei, já que eu quase te derrubei, que tal eu te pagar um café como pedido de desculpas? Tiago sugeriu, seu sorriso contagiante. Por um momento, Isis hesitou. Ela tinha uma missão, não podia se distrair. Mas algo naqueles olhos verdes a fez aceitar. Claro, por que não? O café da Dona Zulmira, uma pequena lanchonete a poucos quarteirões da fábrica, tornou-se o cenário para o início de algo que Isis não esperava. Enquanto conversavam sobre livros, história e as peculiaridades de Jacarezinho, ela se pegou rindo mais do que rira em anos. Tiago tinha uma maneira de contar histórias que tornava até o assunto mais monótono e interessante. Então, Helena, você é nova por aqui, não é? Tiago perguntou, tomando um gole de seu café. Isis sentiu um aperto no peito. Mentir para os outros era uma coisa, mas mentir para Tiago parecia berrado. Sim, cheguei há pouco tempo. Estou trabalhando na fábrica Lombardi. Os olhos de Tiago brilharam com interesse. A fábrica Lombardi. Sabia que ela tem uma história fascinante? Foi fundada há quase um século e passou por tantas transformações ao longo dos anos. Verdade? Isis se inclinou, genuinamente curiosa. Pode me contar mais? Durante a hora seguinte, Tiago compartilhou histórias sobre a fundação da fábrica, as dificuldades enfrentadas durante as guerras mundiais e como ela se tornou o coração econômico de Jacarezinho. É uma pena que nos últimos anos as coisas tenham mudado tanto. Tiago comentou, seu tom ficando mais sério. Minha avó trabalhou lá por décadas e ela sempre fala como era diferente no tempo do velho Lombardi. O coração de Isis acelerou. Sua avó trabalhou na fábrica? Tiago assentiu. Sim, Dolores Mendonça. Ela começou como costureira e acabou se tornando uma espécie de figura materna para todos lá. Aposentou-se há alguns anos, mas ainda mantém contato com muitas das funcionárias. Isis quase engasgou com seu café. Dolores, sua aliada na fábrica, era a avó de Tiago. O destino parecia estar brincando com ela. Ela deve ter muitas histórias para contar, Isis comentou, tentando manter a compostura. Oh, sim, Tiago riu. Se você der corda, ela passa horas falando sobre os bons tempos na fábrica, especialmente sobre a filha do Sr. Lombardi, uma garotinha que ela cuidava. Isis, acho que era o nome dela. Isis sentiu seu rosto esquentar. Era surreal ouvir sobre si mesma dessa maneira. E o que aconteceu com essa Isis? Ela perguntou, curiosa para saber como sua história era contada. Tiago deu de ombros. Pelo que sei, ela saiu da cidade há anos. Voltou recentemente para o funeral do pai, mas ninguém sabe muito sobre ela. É quase uma figura mítica por aqui. O sol já estava se pondo quando eles finalmente deixaram o café. Isis sentia-se leve, quase esquecendo por um momento o peso de sua missão. Foi um prazer conhecê-la, Helena, disse Tiago, seus olhos brilhando à luz do crepúsculo. Espero que possamos nos ver novamente. Eu também, respondeu Isis, surpresa com a sinceridade em sua voz. Enquanto caminhava de volta para a mansão Lombardi, Isis sentia-se dividida. Por um lado, sua conexão inesperada com Tiago poderia ser uma vantagem em sua investigação. Por outro, ela temia que seus sentimentos emergentes pudessem complicar tudo. Naquela noite, deitada em sua cama, Isis refletiu sobre o dia. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas agora havia uma nova variável. Tiago Mendonça, o neto de Dolores, o homem que, sem saber, estava fazendo seu coração bater mais rápido. Nos dias que se seguiram, Isis dividiu seu tempo entre seu trabalho disfarçado na fábrica, suas investigações secretas e encontros casuais com Tiago. Cada vez que o via, seja na saída da fábrica ou acidentalmente no café da Dona Zulmira, ela sentia-se mais atraída por ele. Tiago, por sua vez, parecia igualmente encantado. Ele sempre tinha uma nova história para contar, um novo livro para recomendar ou simplesmente um sorriso que iluminava o dia de Isis. Foi durante um desses encontros que Tiago mencionou algo que chamou a atenção de Isis. Sabe, Helena, tem algo estranho acontecendo na fábrica, ele comentou, baixando a voz. Minha avó tem notado movimentações suspeitas, especialmente à noite.
Caminhões saindo carregados fora do horário comercial, documentos sendo destruídos. Isis sentiu seu coração acelerar. Isso parece sério. Sua avó já conversou com alguém sobre isso? Tiago balançou a cabeça. Ela tem medo. O novo gerente, Gael Almeida, não é alguém com quem se deve brincar. Há rumores de que ele tem conexões perigosas. A mente de Isis trabalhava a 1000 por hora. Essas informações poderiam ser a chave para desvendar todo o esquema. Tiago, ela disse, segurando a mão dele por cima da mesa. E se pudéssemos fazer algo sobre isso? Se pudéssemos expor o que está acontecendo? Os olhos de Tiago brilharam com uma mistura de excitação e preocupação. Seria perigoso, Helena. Mas e se você estiver disposta, eu estou ao seu lado. Naquele momento, olhando nos olhos de Tiago, Isis sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Confiança. Ela queria contar a ele toda a verdade, revelar quem realmente era. Mas o medo a segurava. E se ele a rejeitasse ao saber que ela o enganara esse tempo todo, o que Isis não sabia era que seu segredo estava prestes a ser revelado, de uma maneira que ela jamais poderia prever. E quando a verdade viesse à tona, ela teria que escolher entre o amor nascente e a missão que jurara cumprir. A fábrica Lombardi fervilhava com a energia de mais um dia de produção. Máquinas zumbiam, tecidos eram cortados e costurados, e o cheiro de algodão e óleo de máquina preenchia o ar. Mas para Isis, disfarçada como Helena, cada dia na linha de produção era uma oportunidade para coletar mais informações sobre as atividades suspeitas de Gael e Berenice. Naquela manhã, enquanto organizava uma pilha de tecidos, Isis ouviu uma conversa sussurrada entre duas supervisoras. "Você viu aqueles caminhões saindo ontem à noite?" Uma delas perguntou. "Sim, e não estavam nos registros oficiais", respondeu a outra. "Algo está muito errado por aqui." Isis fingiu estar concentrada em seu trabalho, mas seus ouvidos estavam atentos. Ela precisava descobrir para onde esses caminhões estavam indo e o que estavam transportando. Durante o intervalo do almoço, Isis encontrou Dolores no refeitório. A senhora idosa parecia preocupada. "Helena, querida", Dolores sussurrou, "preciso falar com você em particular. É urgente." Elas se dirigiram a um canto isolado do pátio da fábrica, longe de ouvidos curiosos. "O que foi, Dolores?" perguntou Isis ansiosa. "Ontem à noite eu estava fazendo a limpeza do escritório do senhor Almeida quando encontrei isso", disse Dolores, entregando a Isis um envelope amarelado. "Meu Deus", murmurou Isis, sentindo o sangue gelar em suas veias. "Eles estão desviando dinheiro da fábrica há anos." "Tem mais", continuou Dolores, sua voz quase inaudível. "Encontrei também isso." Ela entregou a Isis um pequeno frasco vazio com um rótulo parcialmente rasgado. Mas o que restava do rótulo foi suficiente para fazer o coração de Isis parar por um segundo. Era um poderoso veneno. "Você acha que..." Isis não conseguiu terminar a frase, o horror da realização a atingindo como um trem. Dolores assentiu tristemente. "Seu pai não morreu de causas naturais, querida. Ele foi assassinado." Isis sentiu o mundo girar ao seu redor. Todas as suas suspeitas, todos os seus medos estavam se confirmando da pior maneira possível. "Precisamos fazer algo", disse Isis determinada. "Não podemos deixar que eles se safem disso." "Tenha cuidado, minha menina", alertou Dolores. "Gael e Berenice são perigosos. Eles não hesitarão em fazer o que for necessário para proteger seus segredos." Naquela noite, Isis mal conseguiu dormir. Sua mente estava repleta de planos e estratégias para expor a verdade. Ela sabia que precisava agir rápido, mas também com cautela. Na manhã seguinte, Isis decidiu que era hora de confiar em Tiago completamente. Ela o encontrou no café da dona Zulmira, como de costume. "Tiago", ela começou, seu coração batendo forte. "Há algo que preciso te contar. Algo importante." Mas antes que pudesse continuar, a porta do café se abriu violentamente. Gael Almeida entrou, seu rosto contorcido de raiva. "Finalmente te encontrei, sua impostora", ele gritou, apontando para Isis. Ou devo dizer, Isis Lombardi. O café inteiro ficou em silêncio.
Tiago olhou para Isis, confusão e mágoa evidentes em seus olhos. Isis? Do que ele está falando, Helena? Perguntou Tiago. Isis sentiu o mundo desabar ao seu redor. Seu disfarce havia sido descoberto da pior maneira possível. Tiago, eu posso explicar. Ela começou, mas Gael a interrompeu. Não há nada para explicar. Gael acusou, sua voz ecoando pelo café. Isis se levantou, enfrentando Gael. Você é o verdadeiro criminoso aqui, Gael. O rosto de Gael empalideceu por um momento, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Isso é ridículo. Na verdade, uma voz familiar soou da entrada do café. Ela tem. Todos se viraram para ver Dolores entrando acompanhada de 2 policiais. Dolores nos trouxe evidências substanciais de fraude e assassinato, disse um dos policiais avançando em direção a Gael. O caos se instaurou no café. Gael tentou fugir, mas foi rapidamente detido pelos policiais. Enquanto era algemado, ele gritava acusações e ameaças. No meio da confusão, Isis se virou para Tiago, lágrimas nos olhos. Eu sinto muito. Eu queria te contar, mas... Tiago a interrompeu segurando suas mãos. Você é realmente Isis Lombardi. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras. Para sua surpresa, um sorriso se formou nos lábios de Tiago. Sabe, minha avó sempre falava de uma garotinha chamada Isis, com olhos brilhantes e um coração corajoso. Acho que ela estava certa sobre você. Isis sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. Você não está bravo comigo? Estou um pouco magoado por você não ter confiado em mim antes, admitiu Tiago. Mas entendo por que fez isso, e honestamente estou impressionado com sua coragem. Enquanto os policiais levavam Gael embora, Isis sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ainda havia muito a ser resolvido na fábrica, muitas verdades a serem reveladas. Mas agora, com Tiago ao seu lado, ela se sentia mais forte do que nunca. O café da dona Zulmira, que momentos antes havia sido palco de uma cena digna de filme policial, agora estava em um silêncio atordoado. Os clientes sussurravam entre si, lançando olhares curiosos para Isis e Tiago. Isis respirou fundo, sentindo o peso dos últimos acontecimentos. Tiago, há tanto que preciso te contar. Ele assentiu, seus olhos verdes cheios de compreensão. Vamos sair daqui. Acho que precisamos conversar em um lugar mais tranquilo. Eles caminharam em silêncio até o Parque Central de Jacarezinho, um pequeno oásis verde no coração da cidade. Sentaram-se em um banco de madeira sob uma frondosa mangueira, o som das folhas ao vento oferecendo uma calmaria bem-vinda após o tumulto recente. Então, Tiago começou quebrando o silêncio. Isis Lombardi, a herdeira misteriosa. Isis não pôde conter um pequeno sorriso. Parece que meu disfarce não era tão bom quanto eu pensava. Eu diria que foi bastante convincente, Tiago respondeu, um brilho de admiração em seus olhos. Mas por que todo esse segredo? Por que se infiltrar na sua própria fábrica? Isis suspirou, sentindo o peso de toda a verdade que estava prestes a revelar. Tudo começou quando voltei para o funeral do meu pai. Nas horas seguintes, Isis compartilhou tudo com Tiago. Falou sobre as suspeitas iniciais, as descobertas chocantes, o medo constante de ser descoberta. Contou sobre a ajuda inestimável de Dolores, sobre as noites em claro analisando documentos, sobre a dor de descobrir a traição de Berenice e o possível envolvimento dela na morte de seu pai. Tiago escutou atentamente, seu rosto uma mistura de choque, admiração e preocupação. Quando Isis terminou, ele pegou suas mãos entre as dele. Isis, eu não sei nem o que dizer. Você enfrentou tudo isso sozinha. Deve ter sido terrível. Ela assentiu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Foi, mas sabe o que foi mais difícil? Mentir para você. Cada momento que passávamos juntos eu queria te contar a verdade, mas tinha tanto medo. Medo do quê? Tiago perguntou suavemente. De que você me odiasse por ter mentido. De que não quisesse mais me ver. De que... Ela hesitou, então continuou em um sussurro. De que o que estávamos construindo fosse destruído. Tiago ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nos de Isis. Então, lentamente, ele levou uma mão ao rosto dela, acariciando sua bochecha.
Isis Lombardi, ele disse, sua voz cheia de emoção. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Corajosa, determinada, compassiva. O fato de você ter arriscado tudo para descobrir a verdade e proteger as pessoas que dependem da fábrica, isso só me faz te admirar ainda mais. Isis sentiu seu coração acelerar. Então você não está bravo comigo? Tiago sorriu. Aquele sorriso que desde o primeiro dia fazia o coração de Isis derreter. Estou um pouco magoado por você não ter confiado em mim antes, mas entendo por que fez isso. E honestamente, acho que me apaixonei ainda mais por você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de promessa e possibilidades. Isis sentiu como se todo o peso do mundo tivesse sido tirado de seus ombros. Sem pensar duas vezes, ela se inclinou e beijou Tiago. Um beijo doce e apaixonado, que parecia conter todas as emoções reprimidas dos últimos meses. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes e sorrindo. Mas a realidade logo se fez presente novamente. E agora? Perguntou Tiago. O que acontece com a fábrica? Com Berenice? Isis endireitou os ombros, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Agora vamos fazer o que é certo. Vamos limpar o nome do meu pai, restaurar a integridade da fábrica e garantir que todos os envolvidos nos esquemas fraudulentos sejam levados à justiça. Tiago assentiu, apertando a mão de Isis. E eu estarei ao seu lado em cada passo do caminho. Nos dias que se seguiram, Jacarezinho foi sacudida por uma série de revelações bombásticas. A prisão de Gael Almeida foi apenas o começo. Com as provas fornecidas por Isis e Dolores, a polícia logo chegou a Berenice. A cena da prisão de Berenice na mansão Lombardi foi dramática. A viúva, sempre tão composta e elegante, gritava e se debatia enquanto era levada pelos policiais. Seus olhos cheios de ódio se fixaram em Isis. Sua ingrata. Isis permaneceu firme. Tiago ao seu lado. O que você fez, Berenice, foi trair a confiança do meu pai e de todos que trabalhavam na fábrica. Agora você vai pagar por seus crimes. À medida que as investigações avançavam, a extensão da corrupção se tornava clara. Desvio de fundos, sonegação de impostos, condições de trabalho precárias cuidadosamente escondidas das inspeções. E o mais chocante de tudo, evidências concretas do envenenamento de Teodoro Lombardi. A cidade inteira parecia estar em estado de choque. A fábrica Lombardi, por tanto tempo o orgulho de Jacarezinho, agora era vista sob uma nova luz. Muitos temiam pelo futuro, preocupados com seus empregos e o impacto econômico que o escândalo poderia ter. Foi nesse momento de incerteza que Isis decidiu que era hora de se revelar completamente. Ela organizou uma reunião com todos os funcionários da fábrica, desde os operários até os gerentes que não estavam envolvidos nos esquemas fraudulentos. No grande salão da fábrica, com centenas de rostos ansiosos voltados para ela, Isis subiu ao palco improvisado. Tiago e Dolores estavam na primeira fila, oferecendo apoio silencioso. Boa tarde a todos. Isis começou, sua voz tremendo levemente. Muitos de vocês me conheceram nos últimos meses como Helena, a nova funcionária. Mas a verdade é que meu nome é Isis Lombardi. E esta fábrica que meu pai construiu com tanto amor e dedicação é minha responsabilidade agora. Um murmúrio percorreu a multidão. Isis viu rostos surpresos, alguns irritados, outros curiosos. Sei que todos vocês estão assustados e confusos com tudo o que aconteceu. Acreditem, eu também estou. Mas estou aqui hoje para fazer uma promessa a vocês. A fábrica Lombardi não vai fechar. Não vamos demitir ninguém que não esteja diretamente envolvido nos esquemas criminosos que foram expostos. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Ao contrário, vamos reconstruir. Vamos fazer desta fábrica um exemplo de integridade, de condições justas de trabalho, de produção ética. Não será fácil. Teremos que trabalhar duro, fazer mudanças, enfrentar desafios. Mas se ficarmos unidos, se cada um de nós se comprometer a fazer a coisa certa, sei que podemos não apenas sobreviver a esta crise, mas sair dela mais fortes. À medida que Isis falava, ela podia ver a mudança nos rostos à sua frente. O medo e a incerteza davam lugar à esperança, à determinação.
Meu pai sempre dizia que esta fábrica era mais do que apenas um negócio. Era uma família. E famílias cuidam umas das outras, apoiam-se nos momentos difíceis. É isso que peço a vocês hoje, que sejamos uma família unidos por um propósito comum. Quando Isis terminou seu discurso, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, lentamente, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra e outra. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo e gritando em apoio. Isis sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio e esperança. Ela olhou para Tiago, que aplaudia com entusiasmo, seu rosto cheio de orgulho. Para Dolores, que sorria com lágrimas nos olhos. Naquele momento, Isis soube que, não importava quão difícil fosse o caminho à frente, ela não estaria sozinha. Tinha uma família inteira ao seu lado, pronta para reconstruir e curar as feridas do passado. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e desafios para Isis, e toda a comunidade de Jacarezinho. A fábrica Lombardi, antes um símbolo de estabilidade e tradição, agora estava no centro de uma tempestade midiática. Jornalistas de todo o país desceram sobre a pequena cidade, ávidos por detalhes sobre o escândalo que abalara uma das mais antigas indústrias têxteis do Brasil. Isis, agora oficialmente à frente da empresa, enfrentava uma batalha em várias frentes. Por um lado, havia o desafio de manter a fábrica funcionando enquanto cooperava com as investigações policiais. Por outro, ela precisava restaurar a confiança dos funcionários, fornecedores e clientes. Não vai ser fácil, disse Tiago uma noite, enquanto eles revisavam pilhas de documentos no escritório que antes pertencera ao pai de Isis. Mas você não está sozinha nessa. Isis sorriu, grata pela presença constante e reconfortante de Tiago. Nos últimos meses, ele se tornara não apenas seu parceiro romântico, mas também seu braço direito na árdua tarefa de reconstruir a reputação da fábrica. Sei que não estou, ela respondeu, apertando a mão dele. E é por isso que sei que vamos conseguir. Uma das primeiras medidas de Isis foi implementar um programa de transparência total. Ela abriu os livros da empresa para auditores independentes, convidou representantes dos trabalhadores para participar das reuniões de diretoria e instituiu um canal de denúncias anônimas para que qualquer irregularidade pudesse ser reportada sem medo de represálias. Dolores, que inicialmente planejava se aposentar, aceitou o convite de Isis para se tornar a nova diretora de recursos humanos. Sua experiência e o respeito que comandava entre os funcionários foram cruciais para manter a moral elevada durante os tempos turbulentos. Minha querida, Dolores disse a Isis um dia, enquanto caminhavam pelo chão de fábrica, seu pai estaria tão orgulhoso de você. Você está fazendo exatamente o que ele sempre sonhou para esta fábrica. As palavras de Dolores tocaram profundamente Isis. Apesar de todos os desafios, ela sabia que estava no caminho certo. No entanto, nem tudo eram flores. A produção havia caído significativamente nos primeiros meses após o escândalo, com muitos clientes hesitantes em fazer negócios com uma empresa envolvida em tantas controvérsias. Isis sabia que precisava de uma jogada ousada para virar o jogo. Foi então que ela teve uma ideia: transformar a crise em uma oportunidade para reinventar completamente a marca Lombardi. E se, ela propôs durante uma reunião de emergência com a equipe de marketing e design, em vez de tentarmos esconder nossa história recente, a abraçássemos, e se fizéssemos da transparência e da ética não apenas nossa política interna, mas nossa principal proposta de valor? A equipe ficou em silêncio por um momento, ponderando a audaciosa sugestão. Então, lentamente, ideias começaram a surgir. Poderíamos lançar uma linha de roupas chamada Renascimento, sugeriu uma das designers, peças feitas inteiramente com materiais reciclados e processos sustentáveis. E que tal incluir em cada etiqueta um código QR que leve o consumidor a uma página detalhando toda a cadeia de produção daquela peça específica? Acrescentou o gerente de TI. Isis sentiu a energia na sala mudar. De repente, o que parecia uma crise insuperável começava a se transformar em uma oportunidade de inovação. Nas semanas seguintes, a fábrica Lombardi
se tornou um verdadeiro laboratório de ideias. Engenheiros trabalharam em novas técnicas de produção mais sustentáveis. Designers criaram peças que contavam a história da transformação da empresa. A equipe de marketing desenvolveu uma campanha ousada e honesta, reconhecendo os erros do passado e convidando os consumidores a fazerem parte do processo de mudança. O lançamento da coleção Renascimento foi um momento decisivo. Isis estava nervosa quando as primeiras peças chegaram às lojas, temendo a reação do público. Mas, para sua surpresa e alívio, a resposta foi esmagadoramente positiva. Mas para Isis, o verdadeiro sucesso não estava nos números, mas nas mudanças que via diariamente na fábrica. Funcionários que antes trabalhavam cabisbaixos, agora caminhavam com orgulho, sabendo que faziam parte de algo maior. A cidade de Jacarezinho, que por um momento temeu perder sua principal fonte de empregos, agora vibrava com um novo senso de propósito. Em uma tarde ensolarada, 6 meses após o início da crise, Isis passeava de mãos dadas com Tiago pelo parque da cidade. Crianças brincavam, casais faziam piqueniques e o ar estava cheio de risos e conversas animadas. "Olhe para isso", disse Tiago, apontando para um grupo de adolescentes que passava usando camisetas da nova coleção Lombardi. "Você fez isso, Isis. Você não apenas salvou a fábrica, mas deu uma nova vida à cidade inteira." Isis sentiu seu coração se encher de emoção. "Nós fizemos isso", ela corrigiu apertando a mão de Tiago. "Eu nunca teria conseguido sem você, sem a vovó Dolores, sem cada pessoa que acreditou que podíamos fazer a diferença." Tiago sorriu, puxando-a para mais perto. "Sabe, quando te conheci como Helena, nunca imaginei que estaríamos aqui hoje. É quase como um conto de fadas moderno." Isis riu. "Um conto de fadas com fraudes corporativas, disfarces e um pouco de perigo. Não muito convencional, não é?" "Talvez não", concordou Tiago. "Mas é a nossa história, e eu não mudaria nada nela." Enquanto caminhavam, Isis refletiu sobre tudo que haviam passado nos últimos meses. A dor da traição, o medo da descoberta, a emoção de desvendar a verdade e o desafio de reconstruir não apenas uma empresa, mas a confiança de uma comunidade inteira. "Tiago", ela disse, parando de repente, "tem algo que eu quero te perguntar." Ele a olhou com curiosidade. "O que foi?" Isis respirou fundo. "Eu sei que pode parecer precipitado considerando tudo o que aconteceu, mas você gostaria de se casar comigo?" Os olhos de Tiago se arregalaram de surpresa, mas logo um sorriso radiante iluminou seu rosto. "Isis Lombardi, você nunca deixa de me surpreender. É claro que eu quero me casar com você." Eles se beijaram ali mesmo, no meio do parque, sob o olhar curioso e divertido dos passantes. Quando se separaram, ambos riam, cheios de alegria e expectativa para o futuro. "Vovó Dolores vai ficar tão feliz", disse Isis. "Ela vive dizendo que quer ver bisnetos antes de partir deste mundo, como ela diz." Tiago riu. "Bem, acho que não devemos deixá-la esperando muito tempo, então." Nos meses que se seguiram, Jacarezinho testemunhou não apenas a contínua ascensão da fábrica Lombardi, mas também os preparativos para o que muitos chamavam de o casamento do século na pequena cidade. Isis insistiu que a cerimônia fosse realizada no grande salão da fábrica, decorado com as mais belas peças da coleção Renascimento. Todos os funcionários foram convidados, transformando o evento em uma verdadeira celebração comunitária. No dia do casamento, enquanto Isis se preparava em seu antigo quarto na mansão Lombardi, Dolores entrou, carregando uma pequena caixa. "Minha querida", disse a senhora, seus olhos brilhando de emoção, "tenho algo para você." Ela abriu a caixa, revelando um delicado colar de pérolas. Este colar pertenceu à sua avó. Seu pai o guardou todos esses anos, esperando o momento certo para entregá-lo a você. Acho que hoje é esse dia." Isis sentiu lágrimas se formarem em seus olhos enquanto Dolores colocava o colar em seu pescoço. "É perfeito", ela sussurrou. "Obrigada, vovó Dolores, por tudo." A cerimônia foi um misto de tradição e inovação, assim como a própria Isis. Ela caminhou pelo corredor improvisado entre as máquinas de costura,
cada uma decorada com flores e fitas. Tiago a esperava no altar, seus olhos brilhando de amor e admiração. Quando trocaram votos, não havia um olho seco no salão. Isis falou sobre segundas chances, sobre construir um futuro baseado na honestidade e no amor. Tiago prometeu ser não apenas um marido, mas um parceiro em todos os sentidos, sempre ao lado de Isis nas alegrias e nos desafios. A festa que se seguiu foi uma verdadeira celebração da comunidade. Operários dançavam lado a lado com executivos, crianças corriam entre as mesas e o som de risos e música preenchia o ar. Em um momento tranquilo, Isis se afastou um pouco da multidão, observando a cena com o coração cheio. Tiago se juntou a ela, envolvendo-a em um abraço. — No que está pensando? Ele perguntou suavemente. Isis sorriu, recostando-se nele. — Estou pensando em como a vida é imprevisível. Há um ano eu estava voltando para cá com o coração pesado, sem saber o que encontraria. E agora tenho uma família, uma comunidade, um propósito. Tiago beijou sua testa. — E um marido que te ama mais que tudo. E um marido que eu amo mais que tudo. Ela concordou, virando-se para beijá-lo. Enquanto dançavam sua primeira dança como casal, sob as luzes suaves do salão da fábrica, Isis sentiu uma profunda sensação de paz e realização. Ela sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas também sabia que com amor, honestidade e determinação poderiam enfrentar qualquer coisa. A fábrica Lombardi, outrora símbolo de corrupção e segredos, agora representava renovação e esperança. E Isis, a garota que uma vez fugiu de sua herança, havia finalmente encontrado seu lugar, não apenas como herdeira de um império têxtil, mas como guardiã de um legado de integridade e amor. Enquanto a música tocava e os convidados celebravam, Isis olhou ao redor, para os rostos sorridentes de seus funcionários, para o olhar orgulhoso de Dolores, para o sorriso amoroso de Tiago, e soube, com certeza absoluta, que estava exatamente onde deveria estar. O futuro era brilhante, cheio de possibilidades, e Isis mal podia esperar para ver o que o próximo capítulo de sua vida reservava. Em uma manhã ensolarada de domingo, Isis estava sentada na varanda da mansão Lombardi, agora transformada em um lar acolhedor, muito diferente da estrutura fria e impessoal que ela lembrava de sua infância. Ao seu lado, uma cadeira de balanço suavemente embalava seu filho de 6 meses, Teodoro, nomeado em homenagem ao seu falecido pai. Tiago saiu da casa carregando 2 xícaras de café. Ele entregou uma a Isis e sentou-se ao seu lado, admirando o bebê adormecido. — Ele tem o seu sorriso, sabia? Disse Tiago, acariciando suavemente a bochecha do filho. Isis sorriu, recostando-se na cadeira. — Raia os seus olhos. Vovó Dolores diz que ele é a combinação perfeita de nós dois. Falando em Dolores, a senhora de agora 75 anos apareceu na varanda, ainda ágil e cheia de energia, apesar da idade. — Bom dia, meus queridos. Ela cumprimentou, inclinando-se para dar um beijo na testa do bisneto. — Nosso pequeno príncipe ainda está dormindo, vejo. — Como foi a reunião do Conselho Comunitário ontem, vovó? Perguntou Tiago. Os olhos de Dolores brilharam de entusiasmo. — Oh, foi maravilhosa. O projeto da nova creche para os filhos dos funcionários da fábrica foi aprovado por unanimidade. E tudo graças à sua ideia, Isis querida. Isis sentiu uma onda de orgulho. A creche era um projeto pelo qual ela vinha lutando há meses, parte de sua visão de tornar a fábrica Lombardi não apenas um local de trabalho, mas um verdadeiro pilar da comunidade. — Isso é ótimo! Exclamou Isis. — Mal posso esperar para ver o projeto se tornando realidade. Naquele momento, o telefone de Isis tocou. Era Clara, sua assistente na fábrica. — Dona Isis, a voz de Clara soava animada. — Desculpe incomodá-la no domingo, mas achei que gostaria de saber. Acabamos de receber a confirmação. Ganhamos o prêmio de empresa mais sustentável do ano. Isis quase derrubou sua xícara de café de tanta empolgação. — Clara, isso é incrível. Quando desligou o telefone, Isis não pôde conter as lágrimas de alegria. Tiago e Dolores a olhavam curiosos. — O que aconteceu, meu amor? Perguntou Tiago preocupado.
Isis respirou fundo, um sorriso radiante em seu rosto. Nós ganhamos, Tiago. A fábrica Lombardi foi eleita a empresa mais sustentável do ano. Os três se abraçaram, cuidadosos para não acordar o pequeno Teodoro. Era mais do que apenas um prêmio. Era o reconhecimento de anos de trabalho árduo, de uma visão que muitos acharam impossível de realizar. Seu pai estaria tão orgulhoso, disse Dolores enxugando uma lágrima. Vocês dois transformaram o sonho dele em algo ainda maior e melhor. Isis olhou para o horizonte, onde podia ver os telhados da fábrica ao longe. Lembrou-se de todas as lutas, os desafios, os momentos de dúvida. Mas também se lembrou da coragem, da determinação e do amor que a trouxeram até ali. Sabe, ela disse, voltando-se para Tiago e Dolores. Quando voltei para Jacarezinho naquele dia, há 6 anos, nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Eu estava com tanto medo, tanta raiva. Mas agora, olhando para trás, vejo que cada desafio, cada obstáculo, nos trouxe até aqui. Tiago pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. E ainda temos tanto pela frente, meu amor. Tantos sonhos para realizar. Tantas vidas para impactar positivamente. Naquele momento, como se sentisse a emoção no ar, o pequeno Teodoro acordou, seus olhinhos verdes, tão parecidos com os do pai, piscando sonolentos. Isis o pegou no colo, sentindo o calor reconfortante de seu filho contra seu peito. É verdade, ela disse, olhando com amor para o bebê em seus braços. Nosso maior projeto está apenas começando. Dolores sorriu, seus olhos brilhando de sabedoria e afeto. A vida é assim, meus queridos, um ciclo constante de finais e recomeços. O importante é enfrentar cada capítulo com coragem, integridade e amor. Enquanto o sol subia no céu, banhando o Jacarezinho com sua luz dourada, Isis sentiu uma profunda sensação de gratidão. Pela família que construiu, pela comunidade que a acolheu, pelo legado que estava ajudando a moldar. A jornada não havia sido fácil. Houve momentos de dor, de dúvida, de medo. Mas cada desafio a tornou mais forte. Cada obstáculo a ensinou uma lição valiosa. E agora, cercada pelo amor de sua família e pelo respeito de sua comunidade, Isis sabia que estava exatamente onde deveria estar. O futuro era brilhante, cheio de possibilidades. E enquanto embalava seu filho com Tiago ao seu lado e Dolores sorrindo afetuosamente, Isis soube que, não importava o que o destino reservasse, eles enfrentariam juntos, com coragem, com integridade e, acima de tudo, com amor.